Paquete espanou, gol, livrou pro centro e gol! E gol! Faz um gol maravilhoso! Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. Deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu. Vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Escanteio a favor do Atlético. Era um pavor quando ele estava em campo. Famoso por marcar muitos gols olímpicos, Antônio Carlos Nunes. No futebol, o Tonho. Marcou época com a camisa do Dragão na década de 1960. Filho da Campininha, não tinha lugar mais apropriado para dar seus primeiros chutes que não fosse o Atlético. Com o manto rubro-negro, o jogador brilhou no título de campeão goiano de 1970. Entre idas e vindas, Tonho jogou também por Campinas, Anápolis e Itumbiara. E foi justamente nesse último que conquistou um de seus principais feitos. O meia se orgulha de ter sido o autor do primeiro gol da história do Gigante da Fronteira. Teve também a experiência de vestir a camisa do Goiás Esporte Clube em 1973, mas a identidade de Antônio Carlos Nunes está mesmo ligada ao Dragão da Campininha. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de tintas Colatex, pintando com arte, e Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. No programa de hoje, estamos recebendo Antônio Carlos Nunes, o Tonho. Por Tonho. Quem que é Tonho? Tonho é torcedor do Atlético, jogou no Atlético Infantil Profissional, joguei no Goiás, joguei no Anápolis, joguei no Itumbiara, no Campinas. E uma pessoa humilde, mas do bem. Tonho, antes da gente começar a conhecer um pouco da sua trajetória e conhecer um pouco das suas peripécias como jogador, onde você nasceu, onde é que foi sua infância? Conta um pouco para nós da sua infância. A minha infância, onde eu nasci, eu moro até hoje, aqui na Campininha. Eu
minha família toda é daqui e fui uma das pessoas que mais apanhei para não jogar futebol. Acabei me virando jogador de futebol profissional. Depois eu larguei de jogar futebol, fui trabalhar com meus irmãos, montamos uma empresa. Hoje eu devo muito ao deputado Jovaí, que eu tenho emprego no Estado através dele. E independente disso, sou amigo dele desde a infância também, como ele era torcedor do Atlético, quando eu era profissional, a gente teve um acesso. Inclusive o chefe de vocês também é meu amigo, o Maurício Sampaio. E é por aí assim. Pera, mas você disse que apanhou muito para não jogar a bola. Como que era isso? Explica pra gente direitinho. Antigamente, jogador era discriminado. Falar jogador de futebol não prestava. Você entende? Mas eu vou dar um exemplo para você. Eu nunca vi um presidente de um time de futebol falar o que eu ouvi dos jogadores de hoje. Você entende? Eu era respeitado. Um dia um diretor ousou em falar uma palavra para mim, que eu não falei para ele, que ele conhecia minha família, minha tia era professora do sobrinho dele, e ele não deveria fazer isso comigo. Tanto é que dessa conversa eu tive que parar lá no Itumbiara. Então é isso, jogador de futebol antigamente era discriminado, mas porém não tinha nada de desonestidade, era pessoa do bem e honesta. Mas quando você era criança aqui na Campininha, o colega batia aqui na porta para te chamar para jogar bola, não podia? Não podia. Podia, mas tinha ressalva, né? Porque todo mundo era... Antigamente tinha peladinha entre nós, ninguém pensava que ia virar jogador de futebol profissional. E nessa turma minha mesmo que jogou, uns 4 ou 5 virou profissional. E Adalberto, peguei um apelido muito feio através do Adalberto Cruvinel, que é irmão do Dr. Honor, que se falar tô hemorroida na Campininha, Goiânia conhece. Então, isso é uma referência. E outra coisa, minha família tem uma tradicional que meus minhas tias todos foram pedagoga, você entende? Então por aí, quer dizer, eu era de família boa, mas tinha muito jogador que era discriminado. E aqui em Campinas, você que disse que foi criada aqui no bairro de Campinas, onde você jogava bola? Onde eram os campos? Quais eram esses campos? Na igreja São Judas Tadeu. Eu estudava lá e jogava lá. Inclusive o Atlético aproveitou o time da igreja para jogar na primeira partida à noite no estádio Pedro Ludovico Teixeira. Eles pegaram todos os jogadores da igrejinha, foi jogar como se fosse infantil do Atlético. Nós jogamos lá contra o Goiânia. Eu não me lembro o resultado do jogo, mas nós não fizemos feio, não. Tony, quem que te batia? Por que você apanhava tanto? Meu pai, só podia ser ele. Meu pai e minha mãe tem até uma história que a primeira vez que eu fui jogar no profissional, o Atlético concentrou e eu dormi. Eu falei pra minha mãe que eu ia dormir na casa de um colega meu. Aí, no outro dia, o colega meu chegou aqui em casa, minha mãe pegou e falou: o Antônio não foi dormir na sua casa? Não, o Antônio está concentrado com o Atlético. Aí ele falou, ele pediu para o senhor ouvir o jogo hoje à noite. Ele vai jogar à noite, na hora que terminou o jogo ele vem para casa. Aí terminou o jogo contra o 15 Piracicaba, nunca esqueci isso. Nós ganhamos, fui na quinta-feira santa. O jogador do 15 falou: gente, lá no Brasil ninguém joga dia de sexta-feira da paixão não. Gozando em mim, Jair Bala, Chicão, tudo cornetando. Aí minha mãe... Meu pai falou: Antônio, chegou? Não chegou não. Aí eu tava dando uma entrevista, meu pai falou: uai, essa voz é do Antônio. Aí a minha mãe falou: pois é, seu filho acabou virando jogador de futebol profissional. Aí meu pai veio no outro dia, me abraçou, chorou, pediu desculpa pra mim, mas pai é assim mesmo, que é só o melhor do filho. Mas ele era atleticano? Meu pai perguntava, ele foi só assistir um jogo meu, Atlético e Vila. O Altamir do Vila me deu um chute no peito e eu caí e o Machado pegou e falou pra mim: que cavalo come? Ele tá até no céu, Altamir. Capim, fui dar pra ele, ele falou: você não entra na área não.
Aí meu pai queria entrar no campo e brigar com ele. Aí minha irmã segurou ele. Não, você não vai assistir jogo mais não. Nunca mais foi no campo, foi só uma vez. Mas ele era atleticano? Não era atleticano não. Meu pai não mexia com futebol. Não gostava de jeito nenhum? Não, tá doido. O que ele fazia? Meu pai era cerealista. Tinha a cerealista aqui em Campinas. Inclusive aqui do lado aqui. E ele não queria saber de filho nenhum jogando bola. Parece que o trem veio acabado, porque todos os 4 filhos dele, todos os 4 jogaram no Atlético. Quais foram os filhos dele que jogaram no Atlético? Jogou o Duarte jogou no Atlético, com 16 anos, a seleção goiana de juvenil foi jogar no Rio de Janeiro. Ele foi convocado, ele era até o titular do time, da seleção, mas casou com 16 anos, ficou com vergonha, não apareceu lá. O Tadeu jogou no Atlético, logo que eu parei de jogar futebol, ele começou no Atlético. E o Beto jogou no Atlético comigo no juvenil. Aí ele foi pro Rio de Janeiro, aí quando voltou não jogou mais futebol. Meu pai já tinha dado um derrame e eles perguntavam, quem que prestava? Só o Antônio. Tonho, um pouquinho fora do futebol, quando a gente chegou ali, você contou uma história pra nós. Você mora aqui na rua Mato Grosso, né? Hoje muito movimentada, cheia de carro. Mas é verdade que você matava cobra aqui na porta da sua casa? Tanto é verdade, eu vou mentir, eu só minto pra minha mulher. Hoje eu não minto mais não, agora não, só falo a verdade. Você matava cobra? Aqui era mato, moço. Aqui, aquela avenida... Aliás, garanto vocês, nenhum de vocês sabe como é que chamava a Avenida Anhanguera antes. Ela teve 2 nomes antes. Não me arrisco. Não é para arriscar, vocês não sabem, porque uma chamava Avenida Amazonas, depois Marechal Floriano, depois virou Avenida Anhanguera. Aqui é Castelo Branco, é Rua 200, quer dizer. Vocês não era da época de vocês, da minha época. Eu nasci aqui, eu sei tudo aqui. Você entende? Eu e o Adalberto, nós jogamos juntos e nós éramos amigos íntimos, de sair todos os dias. Adalberto foi quem te pôs o apelido? Foi. Adalberto que pôs o apelido de Tom Hemorroida. E por que ele colocou esse apelido em você? Porque era loirinho, você fica loirinho, fica no sol, envermelha o nariz. Ele falou, seu nariz parecendo hemorroida. Eu falei, hemorroida é na sua mãe. Aí pronto, de longe ele tá Tom Hemorroida. Mas apelou, pegou, o apelido é assim. É né? isso, mas... Cido do Vila também, uma vez, todo mundo me xingando Atlético e Vila, mais de 20 mil pessoas no campo. Eu baixei o calção, o Munir Brandão falou, a saída é por aqui. Uai, não tem jeito. Como é que vai fazer um trem desse? Hoje não tem jeito, hoje vai preso. Tony, nessa sua passagem pelo Atlético, assim, você começou em 63, foi até 72, com algumas passagens por alguns times. Quando a gente for pesquisar e encontrar nessa época, a gente os jornais colocavam você mais como Tonho? Tonho. Era assim que você era identificado pelo torcedor, e aí desse lado mais, vamos dizer assim, desse lado mais brincalhão pelas torcidas. Não, folclórico, esse lado folclórico meu, se andar aqui na Campininha, perguntar pelo Antônio Carlos, ninguém conhece, mas falou o apelido, dá até nojo. Capaz, eu tô com vontade de ser candidato a vereador, se puder colocar o apelido, eu vou ser candidato, eu acho que eu ganho. Você estava contando como era que a Avenida Mato Grosso, agora eu fiquei curioso, como que fazia para chegar no campo do Atlético, no Acioli, como vocês iam, e qual a sua primeira lembrança desse campo? No campo do Atlético, a rua que era asfaltada aqui é a rua da minha casa, que é a Senador Jaime. Que é aqui onde eu moro hoje, aqui era o quintal da casa dos meus pais. Então eu saía para treinar no Atlético, era asfaltado. Eu demorava 5 minutos para ir lá de casa lá. Hoje eu demoro 5 horas. É diferente. Mas toda a vida, graças a Deus, minha família foi numa situação financeira, não é boa, mas não é ruim também. Eu agradeço a Deus por ter nascido nessa família, uma família importante e boa. E que primeira lembrança que você tem do estádio Antônio Ascioli? Já que você falou que na porta de sua casa aqui era mato, e no Antônio Ascioli aqui, localiza a gente, para quem obviamente não viveu essa época. O estádio Antônio Ascioli, eu conheci ele quando era o alambrado era pequenininha, tinha uns 8 anos, 9 anos. O alambrado era de
paralelepípedo, um trem parece um paralelepípedo, não era madeira, era um cimento. Mas nessa época eu já não jogava no Atlético, eu ia lá assistir jogo do Atlético. Meu tio jogava. Quem é seu tio? Aldo. Ele jogava no Atlético, tinha ele e o irmão dele que jogava o Plínio. E eu ia lá assistir jogo, às vezes ele me levava, você entende? Mas era isso. Jogo na Campininha hoje, se o Atlético tivesse condição de manter jogo com o Atlético aqui, a torcida do Atlético lotava esse campo todo jogo. Você é sobrinho de Aldo Hidalgo e Plínio Cestário? Eu sou sobrinho do Aldo. O Plínio, o Aldo é casado com a irmã do meu pai. Então a gente chama de tio. E a gente era criança, você entende? Então, por isso que a gente fala tio. Mas o Plínio é irmão do Aldo. Ô Tonho, e você sempre falando dessa sua amizade, né, com o Adalberto, e por que na hora de ir para os clubes, assim, vocês acabaram fazendo carreiras em clubes diferentes? Não, o Adalberto foi reformar o contrato com o Atlético e um diretor, eu não vou falar o nome, porque o diretor deu um cheque sem fundo para ele. E ele ficou chateado com isso, que naquela época, você entende, era complicado. Mas ele aí o Goiás pegou, resolveu, comprou ele na época por 2 milhões. Aí ele foi pro Atlético e ele foi pro Goiás e eu fiquei no Atlético. Mas é porque eu comecei a surgir, ele já era mais velho que eu, já era titular antes. Então por isso é que aconteceu isso. Mas depois eu acabei encontrando com ele lá no Goiás. Hoje o Futebol de Goiás e suas histórias recebe Antônio Carlos Nunes, o Tonho. Ele já falou o apelido dele, Tonho Hemorroida, conhecido aqui em Campinas. E você, a seguir, vai saber um pouco da trajetória do Tonho, principalmente vestindo a camisa do Atlético Clube Goianiense, mas também com passagens por Itumbiara, Anápolis e Goiás. Linha do Tempo. Década de 50. No dia 25 de outubro de 1958, nascia em Jatair Cimar Luiz da Silva, conhecido do torcedor goiano, principalmente do Colorado, como Timoura. Zagueiro do Vila Nova no período do tetracampeonato, Timoura ainda jogou por Goiás e Goiânia, além de clubes como Portuguesa de Desportos e Figueirense. Década de 70. No dia 25 de outubro de 1974, nascia em Ijuí, no Rio Grande do Sul, Paulo César Bayer, lateral direito e meia que marcou época com a camisa do Goiás. Paulo Bayer entrou para a história do clube esmeraldino por ser o artilheiro do clube goiano na história do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, com 50 gols. Década de 90. No dia 25 de outubro de 1997, o Goiás derrotou a Portuguesa no Canindé por 2-1, com gols de Alex Dias e Dil, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O time esmeraldino era treinado por Amado Bucar e esteve em campo com Kleber, Índio, depois Richard, Silvio Criciúma, Altair e Marquinhos, Guará, Túlio, Betinho, depois Juninho, Alex Dias, Fernandão e Dil. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. E Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Hoje o Futebol de Goiás e suas histórias recebe o meio-campista Tonho. Atuou
ao longo da década de 60 e também no início dos anos 70. Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo. Tá certo, Rafael, ouvintes do futebol de Goiás. Tonho, como é que você foi parar nas escolinhas, na base do Atlético, depois de ter sido liberado pelo seu pai para poder jogar? Como é que foi que você foi parar na categoria de base do Atlético? Ô Vinícius, quando a gente é criança, a gente, naquela época, não tinha os perigos de hoje. A gente ia para onde quiser, ia para chácara, para os córregos, você entende? Então nós fazia peladinha. Aí, só que eu jogava no time da igrejinha e o Atlético tinha um diretor que era vizinho, então resolveu levar nós todos para jogar no infantil do Atlético. E aí nós fomos infantil do seu Ataídes, foi o maior projetor de revelações que o Atlético já teve de todos os tempos, foi o seu Ataíde. E dali foi para frente, foi em 1964, era infantil, 65 juvenil, 67 junior, 68 junior, o Atlético me emprestou para jogar um campeonato do interior, mas só dentro de um mês aqui em Goiânia. Aí eu já saí direto desse campeonato do interior, o profissional do Atlético. Estreiei contra o 15 Piracicaba, ganhamos o jogo de 2-1. Eu fiz um gol, o Paguete fez outro. E aí, 70, o Atlético, 69, que eu entrei no time principal, nós fomos terceiro colocado. Em 70, o Atlético fez várias contratações, eu joguei quase todas as partidas em 70, mas o titular era o Claudinho. O Atlético tinha 2 ataques, o ataque reserva era eu, Toninho, Maurício e Lico. O ataque tinha Claudinho, Dade, Paguete e Luizinho. O treinador nem olhava para quem mandava. O cara tava mal, ele mandava entrar e pronto, o problema tá resolvido. Tonho, dá para entender e dá para comparar que o seu Ataídes está para o Atlético como o 18 está para o Goiânia, porque a gente ouve muitas histórias do 18 montando a base do Goiânia, buscando vários jogadores que passaram pelo Goiânia atribuem a ele a oportunidade de se tornar jogador de futebol. O Ataídes foi o 18 do Atlético? Olha, além de ser o 18 do Atlético, você pode ter certeza que ele foi um 18 melhorado, porque o Ataídes teve muitos anos após o seu 18 parar. Mas o seu 18 revelou Chico, Silvinho, Sidney, Simval, tudo. É uma escola muito grande. E o seu Ataídes revelou mais ou menos uns 20 jogadores profissionais para o Atlético. Em 63, você disse que já estava no infantil do Atlético. Em 64... o Atlético foi campeão goiano. Como foi para vocês que estavam ali na base, garotos ainda, ver o time ser campeão? Aumentou ainda mais o desejo de chegar lá ao profissional? Todo atleta, qualquer que seja o que for, que ele já está dentro da escolinha de um profissional, o sonho dele é ali sendo profissional. Eu vou dar um exemplo. Esses dias tinha um jogo do Atlético com o Goiânia. O Atlético tinha um meia, arrebentou com o jogo. Aí eu falei, vou ver esse cara jogar de novo. Aí ele foi lá, nunca mais viu um canhoto. O canhoto tem uma vantagem, ou ele é bom de bola ou ele não sabe jogar bola. O Marcelo Borges, vocês podem perguntar para ele, vai falar, essa é a história. O canhoto não tem meio termo com ele, ou ele é bom ou não sabe. Então esse rapaz, eu fui lá ver, não jogou, saiu do time, não sei por que motivo. Agora, seu Ataíde tinha uma vantagem, tinha um olho clínico, que ele chegava e falava pros caras, você não precisa voltar. Falava pro cara, não precisa voltar. Ele não voltava mesmo, ele não punha. Ele só punha que ele sabia que dava conta. Então, de infantil a profissional, pro cara ser, é muita dificuldade. E que lembranças que o senhor guarda desse título de 64 que o senhor acompanhou? O senhor se lembra do time do Atlético? O senhor se lembra de acompanhar os jogos do Atlético? Quais lembranças o senhor guarda desse título de 64? O time do Atlético, a defesa do Atlético tinha um zagueiro que era, pra mim, foi o maior zagueiro que eu já vi jogar, o Tinda, que eu cheguei a jogar com ele profissional. Tinha um goleiro bom, lateral o time era campeão, Laércio, Tinda, Heleno, fraco,
lateral esquerdo o Edno. Não, Edno não. O Edno jogou comigo no profissional em 70. Lateral esquerdo é Carlos Alberto, mais ou menos. Meio de campo, craque, Mameslado e Paulo César. Para mim foi um dos grandes meios esquerda que eu vi jogar no meu. O ataque foi o maior ataque de todos os tempos do futebol goiano. Luizinho, Jair, Bertolo e Barrica. O Barrica, vocês pensam num craque, vocês repicam 10 vezes. O Barrica tem uma história dele que quem contou para mim foi ele. Falou assim que seleção mineira e seleção carioca. O Aimoré Moreira estava assistindo o jogo e desceu para convocar no fosso do Mineirão para convocar o Barrica. Aí quando descobriu como é que era ele fora do campo, resolveu não convocar. Aí o Zagallo foi campeão de 62. O Barrica jogava 50 vezes mais do que o Zagallo. Como era o Barrica? E procedem aquelas histórias de que, às vezes, aqui em Campinas, ele precisava ser detido para jogar? Ser preso? Prendia ele. O seu Gilberto Alves que mandava prender. Só solta ele na hora do jogo. Aí ele tentava e desequilibrava. Eu assisti um jogo Atlético contratou um treinador em 65. Eu era juvenil. Esse treinador até uma vez me deu uma lição de moral que está guardada para mim até hoje. Esse Barrica tá jogando Atlético em umas 10 minutos de jogo, o Ima fez um gol de 1-0. O Barrica, os outros 80 minutos, a bola ficou no pé dele, 70. Ele segurava e falava pro treinador do Atlético: aí, me mandou embora, vai perder o jogo. Foi 1-0 pro Inhumas. 70 minutos ele ficou com a bola em campo. E ele jogando pelo Inhumas. Jogando pelo Inhumas. Esse seu Délio Neves era um maior treinador que eu já vi no Atlético, foi ele. Ele chegou, dispensou os antigos em 65, só botou menino júnior. Fez um timaço. Inclusive o Adalberto, o Atlético gol de 1-0, gol do Adalberto, gol do Vasco. O time do Vasco tinha sido campeão carioca no Rio. Esse Délio Neves, eu tinha vindo da farra no sábado e cheguei tarde e fui jogar no juvenil do Atlético contra o Riachuelo. O juvenil do Atlético Riachuelo. Tinha eu e o Rui que jogava. Aí ele pegou e nós estávamos perdendo o jogo 2-0 e ele chegou no vestiário e falou assim: vou dar uma pisa no 6-2 se você não virar. Nós ganhamos o jogo 3-2. Eu fiz 2 e o outro fez 1. Não daí apanhado dele mesmo. Ele batia. Ele era do exército, aquele povo antigo, sabe como é que era. E Tonho, você acabou de citar há pouco ali que teve um técnico que te deu uma lição de moral. Que lição foi essa? Essa que eu acabei de dizer para você, que eu estava andando dentro de campo, ele chegou, ele não era meu treinador, ele era treinador do profissional. Meu treinador parece que era o alemão. Ele chegou no vestiário e falou: se vocês não virarem isso, eu vou dar uma pisa em mim no centroavante. Nós ganhamos 3-2. Eu não sei se eu fiz 1 ou 2 gols, o outro fez o outro. Voltando um pouquinho no time de 64, eu queria que você pudesse retratar pra gente como era o Barrica em campo. O que ele fazia, hein, Tom? Olha, não tem como descrever. O Barrica, você vê, os caras falam assim: o Garrincha não fazia o que ele faz. Eu já vi o Araújo aprontar com lateral, com todo mundo. E não podia nem uma rasteira do Garrincha. Quer dizer, então a história tá aí para contar. O Garrincha era o quê? O Barrica porque era desse jeito. Só que o Barrica, ele era um ponto esquerdo, mas ele era um falso ponto esquerdo. Ele fazia o terceiro homem numa simplicidade, mas numa competência sem tamanho. Agora, era irresponsável. Se deixasse ele, tanto faz sábado, domingo, na hora do jogo, se eles não prendessem ele chegava na hora do jogo, mas de outro canal, de outro jogo. E como é que era a relação do time do Atlético, esse de 64, com a Campinas, com o torcedor? O que mais chamava a atenção do torcedor para poder ir para o estádio acompanhar essa campanha vitoriosa? Vinícius, esses caras, eles tinham o dom de jogar futebol. Eu tô falando do meio de campo para frente, que a cozinha é igual essa do Goiás aí, você entende? Agora, do meio de campo para frente só tinha artista, você entende? O Atlético,
os 2 jogos contra o Vila, ganhou os 2 jogos e o campo não cabia ninguém. Assim, o time do Vila era um timaço. Agora, esse Bertolo, falando Barrica, esse Bertolo era veio do Cruzeiro pro Atlético, ele jogava demais. Paulo César veio do Comercial de Ribeirão Preto pro Atlético, ele era uma sumidade como jogador, um dos maiores meia esquerda que eu vi jogar na minha vida. E olha que eu vi grande jogador no futebol goiano. Mas era fácil do torcedor ir? Assim, ir pro estádio acompanhar, ou tinha algumas limitações para poder assistir o jogo? Virava aquele assunto da semana para assistir o jogo do Atlético? Como é que era? Vinícius, antigamente não tinha o que tem hoje, não tem esses bares que tem. Então o lazer era futebol, uma quermesse na igreja. Então todo mundo ia pro futebol, não tinha briga, todo mundo se respeitava. O respeito às coisas, passar na frente da torcida do Vila Nova, ninguém encostava o dedo nele. A mesma coisa era o Pelé, torcedor do Vila, passar na frente da torcida do Atlético, ninguém encostava. Hoje não, hoje um dia eu fiz um jogo Atlético Goiás e eu tava com a camisa normal, vermelho e preto, mas não era a camisa do Atlético, camisa da gente colocar no dia a dia. De repente a torcida do Goiás veio pra cima de mim, eu, como sou ex-jogador, não pago, cheguei e fui entrando, você entende? Mas o dia a dia, eles eram respeitados aqui na Campininha. Os caras podiam andar pelado que não era preso. Anteriormente, você contando a história do infantil, disse que o sonho era chegar ao profissional. E quando esse sonho virou realidade, como que foi? Começou assim, o atleta estava jogando um jogo de fundo no Campeonato Goiano, na preliminar, jogando Atlético e Vila. Eu estava jogando e o Talvani jogava no juvenil do Vila e eu no juvenil do Atlético. E eles estavam ganhando de 4-1, faltavam uns 10 minutos para terminar o jogo. O Talvani falou para mim assim: Tonho, vou levar você e o Rogério para frente da Fiel para botar vocês no bobinho. Falei, tudo bem. Eu não sei o que foi, dentro de campo eu pus o Rogério de ponta direita e eu era ponta de lança do time. E eles, Rogério, parece que o Garrincha, o espírito dele baixou, driblou o lateral, cruzou, fiz 4-2. 4-3 e eu entrei de brando e eles me deram pênalti. Ele falou, Betinho vai pegar, vai, eu vou matar ele, vou jogar chutava muito forte. Falei, vou dar no meio do gol, se ele pegar, pegou. Aí eu fiz o 4-4. Aí o Laula Zaz fez o comentário que o Atlético tinha um loirinho no juvenil do Atlético que merecia jogar no time. O Atlético no jogo de fundo. Isso ele falou na hora que terminou o jogo principal do Atlético. O Atlético perdeu pro Vila 2-0. E nesse dia, na segunda-feira, eu fiquei gripado. Aí os diretores do Atlético mandaram avisar que eu ia jogar quinta-feira contra o 15 Piracicaba. O time do 15 Piracicaba só tinha Cascavel, Chicão, Ademizinho, Jair Bala, Amauri, o Edson, goleiro do Goiás, que jogou no Goiás, goleiro. Só tinha, todo mundo era craque. Aí eu me cuidei, sarei da gripe e joguei contra o 15, nós ganhamos deles 2-1. Domingo na final contra o Vila, nós perdemos 3-2. O presidente do Atlético mandou falar para pagar bicho para todo mundo. Não ganhamos de azar, o time jogou mais, sem sorte. Quer dizer, o Pitt mandou dar bicho para todo mundo dentro do vestiário. Tonho, você falou sobre o seu chute forte e as informações que a gente recebe é de que nunca teve um jogador que soubesse, que batesse tão bem na bola nos gols para fazer gols olímpicos. Como é que funcionava? Como é que essa característica sua começou, né, para fazer um monte de gol olímpico na sua carreira? Ô Vinícius, tudo na vida da gente é treinamento. Eu ia treinar na igrejinha, no Atlético, eu gostava de brincar de falta e pênalti. E eu tinha facilidade de bater na bola. Aí eu comecei a pegar bem na bola e chutar forte e comecei a bater escanteio. Eu fiz um gol olímpico no Renato, fiz no Otávio do Goiás, fiz no Mão de Onça, que foi o gol mais bonito que o Pelé deu uma entrevista que foi feito no Mão de Onça, e fiz um no Valdir Pérez, jogando pelo Anápolis e Ponte Preta. E juvenil fiz um no Vandico, do Goiânia. Nós fomos até campeão da Taça Luiz de Oliveira Machado.
Mas como é que despertou isso, assim, pra você tentar esses gols? Eu estava bem, eu pegava bem na bola. E outra coisa, tudo na vida é treinamento. Agora, não é ter perna grossa, não. Você entende? Eu vi o Carluxo bater na bola e fui aprendendo com o Carluxo. O Carluxo, pra mim, foi o maior batedor de falta que eu já vi na minha vida. Não teve Pepe, não teve ninguém igual ele. O Carluxo jogou no Atlético e eu ficava vendo ele bater na bola, bater, aprendi. Eu cheguei a um jogo Atlético e Goiás, eu cheguei a bater, eu e o goleiro pegando na bola. O goleiro acho que está vivo até hoje, Joel. Eu e ele pegou, só eu bati, ele mandava para escanteio. Eu bati 9 escanteios seguidos. E eu bati de qualquer lado, não tinha, qualquer lado caía dentro do gol. E como que era quando tinha um escanteio a favor? O time, todo o seu time já olhava? O adversário também já olhava? A fama era boa mesmo? Teve um jogo que o Atlético foi campeão contra o Vila, em 70. Faltava 10, dia do aniversário meu, faltava 10 minutos para terminar o jogo. O Zuíno falou: entra no jogo. Pô, Zuíno, então 1-0, o jogo duro, vai botar no jogo, mas porque tinha dado uma falta na lateral da meia-lua lá, na área grande, mas um mini escanteio. O Bajoso botou 4 na frente da bola. Aí eu falei: gente, tem nem rede cruzada. Deu um totozinho, eu achei o Luizinho dentro da rede. Só deu um totozinho e fizemos 2-0. Aí eu falei: tem que treinar mesmo, senão não adianta não. Hoje o Futebol de Goiás e suas histórias recebe Tonho, jogador tradicional do Atlético Clube Goianiense na década principalmente de 60 e início dos anos 70. Agora há pouco você falou o seguinte, que viu, estando na base, o Atlético ser campeão de 64. E daqui a pouco eu quero saber como foi ser campeão em campo em 70, tá bom? Tudo bem. Tonho, nosso convidado hoje aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo. Fique ligado, Futebol de Goiás volta ao ano de 1970. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. O Atlético Goianiense disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em 1981, quando a competição tinha o nome de Taça de Prata. A campanha foi muito ruim. Em 7 jogos, o time goiano obteve apenas 2 empates contra Gama e União de Rondonópolis, e sofreu 5 derrotas para Napolina, Leônico, Anápolis, Bahia e Itabuna. O treinador era o saudoso Jailton Santos, e o principal artilheiro do time foi o atacante Buca, que marcou 2 gols. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. E Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, hoje relembrando, resgatando um pouco da história rubro-negra, nos tons rubro-negros de Antônio Carlos Nunes. E aí, Tonho, eu quero saber de você já falou que sua primeira oportunidade foi com o 15 de Piracicaba, como profissional vestindo a camisa do Atlético, e o que você lembra desse título de 1970, desse time campeão sob o comando do Zuíno, o Ronaldo, Pedro Bala, os goleiros? O que você lembra desse ano? Vinícius, eu lembro muita coisa.
o time do Atlético tinha dois times. O treinador não precisava preocupar, qualquer um que ele colocasse jogava. Agora, eu vou falar o que é desunião no futebol. O Atlético, nesse campeonato, nós estávamos 6 ou 7 pontos de diferença do segundo colocado. E faltava 4 rodadas para terminar o campeonato goiano. A chance de nós sermos campeões era grande demais da conta. O que aconteceu? Nós fomos jogar em Catalão, empatamos o jogo. Fomos para Itumbiara, perdemos 2-0. Aliás, eu nem fui porque a torcida do Itumbiara não aceitava eu ir lá, por causa que eu tinha ido para lá e não fiquei lá. Aí fomos jogar contra o Grêmio Anapolino, perdemos de 1-0. Você entende? Aí fomos jogar contra o Vila final. O Goiânia, se ganha do São Luís e Monte Belos, nós não teríamos sido campeão. O Goiânia acho que empatou lá. Aí o Atlético empatou com o Vila. Mas aos 45 segundos tempo eu estava ajoelhado pedindo a Deus para a gente ser campeão, que a gente não merecia perder esse título. Nosso time era melhor, mas começou uma certa desunião em certas coisas lá dentro que estava acontecendo. Pedro Bala pegou uma bola aos 45, o Mosca até ajeitou a bola com o braço e mandou lá na gaveta. No Pedro, tá todo mundo dentro da área, o Pedro voou por cima de todo mundo e pegou a bola lá no ângulo. Também ganhou os prêmios tudo do jogo. Então, vou falar para você, foi um título ganho que na final o time uniu, senão não ganhava. E que time era esse? O que você lembra dessa linha, desse quadro do Atlético 1970, Tony? Tá doido, esse time era um timaço. O time era Pedro Bala, Dida, Nelson, Peter, Edson, Zé Geraldo 18, Claudinho, Dade, Paguete e Luizinho. Mas tinha eu, tinha Tung, tinha Lico, Toninho, tudo cara referência. Podia sair qualquer um e jogava. O torcedor vai no estádio, o que fica registrado na memória é o que aconteceu ali no campo, o jogo, a defesa do Pedro Bala no finzinho, e depois, como que foi a comemoração desse título? O que você lembra? Comemoração que tem gente que... Eu sou católico, apostólico romano. Eu sei que tinha um macumbeiro lá que ficou a semana toda com gosto lá e disse que na hora que terminasse o jogo, ia todo mundo lá no centro dele. Eu sei que eu só vi nego indo pra Trindade rezar e pedir a Deus agradecer. Nós sempre de Estado Olímpico fomos a pé pra Trindade. Isso eu lembro perfeitamente. E você citou essa questão da desunião, né? No momento que o atleta estava com o título na mão, o que gerou essa desunião? O que foi que aconteceu para que o time quase perdesse um título que estava ganho? Picuinha, uma coisa, outra. Eu sei que o atleta arrumou até um psicólogo, um psiquiatra para conversar, conversou com todo mundo. Aí a lição de moral que reunido lá, o Peter pegou, esse psiquiatra chegou no Peter e falou: Peter, você vai marcar o melhor jogador do mundo? Eu falei: não, o melhor jogador do mundo é o Pelé, eu estou cansado de marcar ele lá em São Paulo. Primeira bola que o Guilherme veio no Peter, o Peter meteu no peito, tirou do lado e enrolou pro Nelson. O Nelson deu um bico, falou: que é isso, compadre, quer me complicar? Então, por isso você vê que o time ficou cônscio, depois que o psiquiatra conversou com um por um, o time ficou determinado para ser campeão. Nós podíamos até não ser, mas perder o jogo nós não perdíamos. Me conta um jogo que foi marcante para você nessa campanha de 1970, um jogo que até hoje, que você participou, alguma jogada, um gol, uma marcação, enfim, um jogo que para você em 1970 ficou marcado na sua história, Tony. Então foi dia do meu aniversário, 27 de setembro, eu estava no banco, faltava 10 minutos, o atleta jogando, o time do Vila, timaço, Mosca, Curió, Guilherme, esses caras são referência em matéria de futebol. O Zuíno falou: entra. Eu falei: pô, Zuíno, então 1-0 o jogo, que vai mexer pra quê? Eu falei: entra, rapaz. Aí entrei, teve um mini escanteio, foi aonde eu vi o Bajolo botou 5 na barreira, dentro da pequena área. A barreira, eu dei um tapa dentro do gol, o Luizinho fez 2-0.
Essa foi a referência que eu desse jogo, foi essa, porque ali nós já tiramos o Vila praticamente do título. Nós disparamos, aí no segundo turno que nós empatamos com o Vila 0-0. Você disse que não pôde jogar em Itumbiara porque a torcida de lá estava chateada, mas eu queria saber, falando de clubes do interior, você que também jogou no interior, qual que era o mais difícil de enfrentar de todos? Esse negócio de Itumbiara foi engraçado. Eu fui para Itumbiara, que eu briguei briguei não, entrei em atrito com o Pete, e o Pete era o todo poderoso. Os 3 times de Goiânia queriam me contratar, o Atlético não vendia para nenhum. Naquela época o dono do passe era o clube mesmo, ninguém mandava, não tinha empresário, não tinha nada. Aí um amigo meu foi para Itumbiara e falou, vão comigo. Eu falei, vou nada, mexer com bola não. Aí eu resolvi aí, cheguei na sexta-feira, 3 horas, e o treinador do Itumbiara foi meu treinador no juvenil do Atlético. Quando ele me viu, ficou satisfeito. Falei, seu Zé, eu vou jogar meio tempo e pronto. Aí cheguei, ganhamos o jogo, eu fiz um gol olímpico lá, aí já fiz tudo acertado, você entende? Acertei com o seu Modesto Carvalho, que foi o grande prefeito lá de Itumbiara, acertei com ele, tudo bem, vim para Goiânia, fechado, e levei um amigo meu daqui para lá, aí eu assinei o contrato lá de 1 ano. Só que eles deixaram meu contrato caducar, e eu tinha jogado nesse dia que estava caducado o contrato, eu tinha jogado com o Goiás, eu vim dentro do 11 do Goiás para acertar com o Goiás na segunda-feira, o Atlético não vendia, o Pete pegou e mandou voltar para o Atlético. Mas eu fui porque aí, eu acertei com os homens lá, e jogador de bola depois que acerta vem embora, eles não querem saber de nada não. Aí eu peguei umas luvas lá e paguei o que eu devia aqui, eles queriam que eu devolva. Eu joguei 2 meses lá, não recebi nada também, porque eu peguei as luvas, né? Então aí eles ficaram revoltados porque eu vim pro Atlético. E Tonho, um dos lances mais inesquecíveis desse título de 1970 é a defesa do Pedro Bala. Eu já ouvi ela a descrição do lance pelo Pedro Bala, eu já ouvi pela versão do Mosca, e eu queria ouvir a sua, que estava lá. Como é que foi aquele lance? Eu tava faltava 2 ou 3 minutos para terminar o jogo, falei pros caras que estavam no banco lá, vamos rezar porque o trem tá feio. E o time do Vila é um time massa. Aí rebateram a bola, o Mosca pôs a bola no peito, mas eu acho que ele ajeitou com o braço. E tava lotado de gente na área, o cara tocou por cima na gaveta, o Pedro Bala voou por cima de todo mundo e pegou essa bola, não sei nem como. Aí não tinha jeito. Aí o Atlético era campeão. Foi quase um gol. Um gol do Atlético. Quase foi um gol, foi do Vila. Você tá dizendo... Mas a defesa do Pedro Bala foi tão espetacular que valeu um gol. Valeu o título, senão tudo que nós fizemos no campeonato não valia nada. Aquilo foi mais do que... Foi 10 gols. Qual foi a reação do estádio na hora? Uma choradeira dentro do vestiário, todo mundo alegre, você entende? Chorando de alegria. E nós terminou o jogo, nós fomos direto para Trindade. Aí na terça-feira, Atlético não jogava isso, na terça-feira jogava Atlético e Vila. Toda terça-feira, no fim de ano, jogava Atlético. Aí eles ganharam nós 2-0, eu falei, agora pode ganhar, não tá valendo nada. Tonho, você considera aquele dia em que o Atlético conquistou esse título sobre o Vila Nova, vamos dizer assim, como a sua maior alegria no futebol? Não, foi porque eu fui campeão, mas a maior alegria foi o dia que eu vesti a camisa do profissional do Atlético, a primeira vez, quer dizer, tô falando a circunstância, ninguém sabia da minha família que eu ia virar um jogador de futebol profissional. E tanto é que eu e outro irmão meu virou, e tive mais 2 irmãos meus que jogou lá. Sobre esse título do Atlético de 70, você mostrou pra gente aqui uma faixa bonita, escrita aqui, ó, Atlético Clube Goianiense, campeão de 1970. E você encheu a boca aqui pra falar. Quem que colocou essa faixa em você? Cubilhas. Aquele? É. Aí eu tenho uma história, tem uns amigos meus que frequentam um barzinho, é o Regis, o Bezinho, esse pessoal tudo, o Mário. Eu falo por isso que eu não entendia, que até hoje ele falou assim pra mim,
muitas graças, garoto. Eu falei, Regis, traduz pra mim. Ele fala, ele fica pegando meu pé, que eu falo, não é graça não. Ele falou, eu entendi isso, não sei o que é não. Depois você fala pra mim, fala pra ele, corneta, ele fica doido. Como é que foi o momento de ele pegar a faixa de campeão, Cubidias, que estava em Goiânia participando de um torneio vestindo a camisa do Alianza Lima, lá do Peru? Cubidias, que é aquele da Copa de 70, da seleção peruana. Como foi o momento? Descreva pra gente o momento em que ele pega a faixa e coloca em você. Uai, cada jogador deles veio com uma faixa no Atlético para colocar em nós. Aí, coincidentemente, o Cubidias pegou e ele colocou em mim. Mas tinha vários outros jogadores lá, Galhardo, jogava muito, jogou no Palmeiras, tinha um centroavante muito bom também, que eu não sei o nome dele, mas era bom. Eles tinham vindo da Copa do Mundo, o campo estava super lotado. Mas foi uma graça, foi uma coisa histórica para o time, para a torcida do Atlético. Agora eu não me lembro o resultado desse jogo, não me lembro mesmo. O senhor falou do Cubidias, foi uma coincidência mesmo? Ou no Atlético havia uma disputa? Quem é que iria receber a faixa dele? Não tem isso, não. Isso é coincidência. Eu só tenho um arrependimento. Eu tinha vontade de ter tido uma foto com um jogador, com o Pelé, igual a Adalberto. Ele jogou no Goiás, o Atlético até ia emprestar eu e o Pagueto para jogar contra o Santos. Aí o Atlético não quis emprestar, ter tirado uma foto com o 10 da Vila, mas o resto tudo é coincidência, acontece as coisas normal e natural. Você tirou foto com o Cubidias também? Não, tirei não. Nessa época não tirei não. E o senhor que viu ele jogar assim de perto, ele era esse grande jogador mesmo? Tá louco, na Copa de 70 ele matou a pau. Eles ficaram em quarto lugar, eu acho, né? O time do Peru era um timaço. Depois eles venderam um jogo aqui pra Argentina na Copa de 78, que foi o maior assalto do mundo. Tomaram do Brasil na tora aquela Copa. Tonho, esse jogo que você se refere, Atlético e Alianza Lima, ficou 3-1 para o Alianza Lima e foi disputado no dia 26 de janeiro de 1971. Me parece, inclusive, que o Cubidias fez os 3 gols do Alianza. Que isso, o homem era fera mesmo. Tonho, depois dessa sua passagem pelo título com a camisa do Atlético, você foi também em Itumbiara, disputou inclusive 2 meses, jogou 2 meses pelo Itumbiara, você virou rival do Atlético. E no próximo bloco eu quero saber como é que foi vestir a camisa do Campinas, beleza? Beleza. Hoje estamos recebendo o Tonho aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, Antônio Carlos Nunes, ele que foi ponta direita, meio-campista do Atlético Clube Goianiense, Vinícius Tondolo, João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo. E o Futebol de Goiás volta já. Biografia. Os personagens da nossa história. Plínio Cestari foi um dos grandes jogadores do Atlético Goianiense na década de 50. Titular absoluto da equipe rubro-negra, por várias vezes recebeu convites para jogar fora do estado. Um deles, do Rádium de Mococa, em 1952. Pelo Dragão, Plínio foi campeão goianiense em 1955 e 1957. Ele defendeu o clube campineiro entre 1951 e 1962. O zagueiro jogou pela seleção goiana em 1953. Ele também jogava pelo Volante Esporte Clube, um time formado por jogadores goianienses que fazia excursões pelo interior do estado de Goiás. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex.
Pintando com Arte e Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, estamos recebendo Tonho. Em Campinas, alguns o chamam de Tonho Hemorroida, mas vamos nos ater a Tonho. Você virou rival do Atlético, foi jogar no Campinas? Como assim? Não, o Campinas subiu para a primeira divisão, aí o Atlético me emprestou eu e o Maurício. Só que naquela época era verbal o negócio de jogar contra o time. Aí no dia que foi jogar Atlético Campinas, eu falei, quero jogar. E o Maurício falou, eu também quero. Aí o diretor do seu Luiz Miguel falou, não pode não, o contrato, não, que contrato? Então eu volto para o Atlético, é hoje. Aí eles puseram 10 minutos de jogo, 2-0 para o Atlético. O Nelson, zagueiro do Atlético, deu um chute em mim, eu dei um murro, e na vibração dele eu dei um murro. Aí o juiz, João Alberto, o boiadeiro, o que foi? Eu falei, não, ele me deu um pontapé, eu dei um murro nele. Ele encostou em mim e falou, faz o que você quiser no jogo. Eu mandava o Chicão dar balão em cima do Peter, eu vim, empurrei o Peter, 2-1, passou um pouquinho, 2-2, finalzinho, eu cruzei uma bola, o Toró fez 3-2, o Lindenberg fez 3-2. Aí no outro dia caiu a diretoria do Atlético todinha, caiu todo mundo, não ficou ninguém. Quem tava lá caiu. Então é isso, aí eu voltei pro Atlético, aí fui começar a desanimar com o futebol também. E como é que era o Campinas? A gente hoje pega pelos registros, inclusive já aqui no Futebol de Goiás suas histórias. Já apresentamos um programa sobre o Campinas, um time que tinha um uniforme parecido com o Fluminense, que manda os seus jogos na base até hoje, lá no estádio Valtrudes Cunha, mas tinha torcida, o povo gostava do Campinas? Gostar, não era igual a do Atlético, mas todo mundo gostava do Campinas, um time humilde. Haja foguete, eles soltavam mais foguete que tudo, parece que ganharam na Mega Sena. Muita gente ia ver o jogo do Campinas por causa do foguetório, mas tinha jogador bom, tinha um ponto esquerdo, o Walter, por exemplo, o Garrincha, que jogou no Vila, o Walter, o Garrincha, o Lindenberg, foi um grande centroavante, o Maurício também, jogou no Atlético, no Goiás, Suez, Kleuber, tudo é cara do time grande, Chicão. Então, esse Walter, o Palmeiras comprou ele com a nota preta na época. E ele foi pro Palmeiras com a maior moral do mundo. Foi acidentado, quebrou as duas pernas, largou de jogar futebol. Mas era um time bom de jogar, time humilde, mas um time bom. Aqui era Goiânia, Atlético Goiânia, Atlético e Vila. Depois o Goiás tomou posse das coisas. O Campinas era o quinto time daqui. E que história marcante, assim, que história engraçada você te arranca assim da memória, te lembra desse time que você acabou de citar aí, esse time que tinha as cores do Fluminense? Esse time tinha uma vantagem, é um time, não era tão expressivo assim do futebol não, mas nós fizemos uma campanha tão boa nele, que nós chegamos a ganhar jogos, ganhamos do Goiânia, é duro ganhar do Goiânia, você entende? Ganhamos do Atlético. E a diretoria perfeita, os caras pagavam em dias. Era um time mediante, eu joguei nele, desclassifiquei o Itumbiara com 2 gols, você entende? O Itumbiara não subiu e nós subimos. Por isso que eu falo pra você que é um time bom de jogar. E assim, a gente acompanhando ao longo desse nosso trabalho, a gente vê que existe uma rivalidade Campinas-Goiânia, né? Uma rivalidade entre as duas cidades, né? E
E aí, por essa ocasião, começou a rivalidade Atlético e Goiânia. E como é que era a rivalidade Atlético-Campinas? Era ferrenha? Era de disputas? Ou era mais dentro de campo? Não, era os diretores do Campinas, se a gente ganhasse do Atlético, para eles estava bom demais. Agora o time do Atlético era um time grande, então era complicado. Agora, só que a maior vitória do Campinas até hoje, eu acho, foi essa contra o Atlético, lá dentro da Chacrinha. Você entende? Que ninguém acreditava no resultado do jogo. O Campinas, a sua passagem pelo Campinas foi em 72, mas antes disso, teve um torneio Integração Nacional que você jogou pelo Anápolis. Como que foi essa história? Eu tava meio em atrito com os diretores do Atlético. Aí o Dida pegou e falou: "Você quer ir para Anápolis?" Não tô querendo mais não. Aí o Dida pegou e fez eu. Aí eu encontrei com o Túlio e o Franco: "Vamos para lá?" Então vamos. Aí eu fui para lá. E tinha um grupo, olha os times que era: Ponte Preta, Anápolis, União Bandeirante e um time da Escolaria do Rio de Janeiro. Aí classificava 2. E eles fizeram um time pensando que nós ia ser classificados. Nós classificamos em primeiro lugar do grupo. Na frente, aí foi nós e a Ponte Preta. E no fim decidiu o título Atlético e Ponte Preta. Aí nós ganhamos do União Bandeirante, do Olaria, e empatamos com a Ponte Preta. Foi onde eu fiz esse gol limpo no Valdir. Aí o Valdir também já saiu daqui, ele, o Nelson e o Oscar, nem terminou, nem disputou aqui. Foi para São Paulo. São Paulo contratou eles aqui em Goiânia. Eles já foram direto para São Paulo. Você fez um gol olímpico vestindo a camisa do Anápolis no Valdir Pérez? Foi, ué. Isso é normal. Normal não. Não, mas o Renato era melhor que ele. Eu fiz... O gol que eu fiz no Renato foi lá em Uberlândia. Eu nem vi que foi gol, só vi os caras correndo atrás de mim. Ô Tonho, o time do Rio de Janeiro que disputou com vocês, o grupo foi lá em Anápolis, né? Esse grupo foi lá em Anápolis. Era o Campo Grande. Era o Campo Grande? Era a Ponte Preta, né? O Campo Grande. União Bandeirante. E o União Bandeirante do Paraná. Era um quadrangular e o Anápolis realmente ficou na liderança com 4 pontos. A Ponte também ficou com 4, mas o Anápolis levou a melhor no saldo de gols. E eliminados ficaram o União Bandeirante com 3 e o Campo Grande do Rio de Janeiro, que fez apenas 1 ponto. Mas o time do Anápolis, eles pegaram o time do Anápolis pegou eu, o Franklin, o Paulo Soares, jogava muito, ficou na reserva, mas é um grande jogador. E eu, o Franklin, o Túlio é um volante. Aliás, parece mais com você, do seu tamanho, mas jogava muito. Então era bom de bola. Ele era um grande jogador. Jogou no... Aliás, é um cara bom. Vocês chamaram ele para falar. Tem uma dicção boa, fala bem. Foi um grande volante do Goiás. O Túlio? Túlio. Então vamos colocar ele na nossa agenda. Inclusive, na seleção de 69, ele estava junto comigo. Aliás, você se orgulha dessa seleção do campeonato de 69? O campeonato foi o primeiro ano profissional meu, né? E fala aqui pra gente aqui, que escalação dessa seleção era essa de 69? Chicão era do Goiás, Davi do Vila, Altamir do Vila, Zé França do Ipiranga, Jotal do Goiânia, Túlio do Goiás, Mosca do Vila, eu do Atlético, Pagueto do Atlético, Guilherme do Vila e Serginho do Goiás. Só citando aqui, que a gente recordando aqui, o Rafael Bessa, acessando futeboldegoias.com.br, que é o nosso site, relembrando a campanha aqui do Anápolis, que ele citou há pouco. O Anápolis começou ganhando do União Bandeirante 2-1, depois empatou com a Ponte por 1-1, gol seu, né, Tonho? Foi. E depois empatou novamente com o Campo Grande, também por 1-1. Depois o Anápolis acabou sendo eliminado na segunda fase, que o Anápolis caiu num grupo com o Atlético, o Vila Nova e o Goiás. Foi Contra o Vila eu fiz um golaço, um gol bonito demais. O Parrilha cruzou do bico da grandade, peguei um sem pulo. Igual esse menino fez gol contra o Goiás, esse Ricardo. Só que eu peguei ele do bico da grande área. Luizinho, quando virou, a bola estava lá no ângulo. Não esqueça esse gol de jeito nenhum.
E aí o senhor também passou pelo Goiás. A gente gostaria de o senhor relembrasse essa história, como é que o senhor foi parar lá na Serrinha? Eu fui parar no Goiás, eu acertei com o Atlético, fui lá pro Goiás, joguei pouco tempo no Goiás. Aí o Goiás foi jogar em Araguari e eu saí pra... Eles falaram que podia ficar até 10 horas na rua, e eu cheguei bem tarde lá e eles reclamaram, eu peguei e não fui lá. Aí eu parei de jogar futebol. Eu joguei Goiás de Vila, Goiás de Goiânia, Goiás de Atlético. Um quadrangular, eu não me lembro o nome dele não. Acho que era Otávio Laje, um trem assim, eu não me lembro não. Mas no Goiás eu tive pouco tempo. E aí justamente quando o Goiás ia disputar um campeonato nacional, o senhor não continuou? O Vinícius, tem coisas que valem mais do que jogar bola tem hora. Eu estava namorando, eu tive uma proposta para ir pro Remo, não quis ir, e pro Nacional de Amazonas. Aí eu até indiquei um amigo meu para ir, ele foi para lá e jogou, ficou 6 meses lá no Nacional. Então eu não me arrependo também, não. Isso a vida você tem que viver ela bem vivida, porque não adianta você ficar chorando que ficou para trás. Tonho, nosso convidado hoje aqui no Futebol de Goiás, suas histórias. Obrigado por ter nos recebido na sua casa e parabéns pelos vários gols olímpicos. Obrigado vocês. Sinto muito não ter nada para oferecer, mas você pode ter... Uma correção, você nos ofereceu muitas histórias. E outra coisa, foi de coração, certo? Quero mandar um abraço pro pessoal lá no Magia do Peixe, que vai estar todo mundo ouvindo a gente lá, tá? E vocês estão convidados para ir comer um peixe lá, que é show de bola. Lá tem o Régio, o Mazinho, tem o Bezinho, tem a dona, tem a Tânia, que é a dona do bar lá, tem a filha dela, tem todo mundo lá, tudo é amigo. Lá não tem gente ruim, lá é só gente boa. Com a recomendação como essa... Um abraço pro meu amigo Gueroba. Gueroba, põe na sua agenda aí, menino. Com a recomendação como essa, nós não poderemos deixar de passar e atender a sua sugestão. Tonho, nosso convidado hoje aqui no Futebol de Goiás, e suas histórias, Vinícius Tondolo, Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros. Para finalizar mais uma edição especial do Futebol de Goiás e suas histórias, a gente encerra com o quadro Museu do Gol. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Números contam a história do espetáculo. 8 minutos, o clássico do ano. Vai, Jair pode marcar, a ponta, tira a gol. É hora de Museu do Gol. O título do Campeonato Goiano de 1964 até hoje é lembrado pelos atleticanos mais saudosos como um dos mais marcantes da história do clube. Aquela formação do técnico José da Cruz de Carvalho ainda hoje é recitada quase que como um poema por vários rubro-negros. Campeão, Silvio, Tinda, Alemão e Laércio, Amestrado e Paulo César, Luizinho, Bertolo, Jair e Barrica. São nomes que fazem parte do imaginário atleticano. No dia 29 de novembro de 64, o ponta-esquerda Barrica marcou um dos gols da vitória por 5-2 sobre o até então líder Inhumas. E aqui você confere a narração de Antônio Porto. Gol, gol! Rádio 730, a Rádio Show do Brasil! Antônio Porto. Para o Luizinho pela ponta. Autorização do juiz, correu, ergueu para a boca do gol, subindo o jogador que é Bertolo, também certo. O rebote de Paulo César parou, virou na esquerda, Barrica, perigo, vai chutar, agalibrou, tentou, chutou, para gol! Caindo
descendo toda a linha de zaga alinhada. Fica por aqui a edição de número 79 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Agradecendo a audiência do professor Metralha, vilanovense, sempre ligado aqui na Rádio 730. Abraçando Matheus Cordeiro, João Vitor Salazar e João Amâncio, que curtiram a nossa fanpage no Facebook, Futebol de Goiás, com Y e Z. Tem um jogo inesquecível? Acesse futeboldegoias.com.br. Já temos mais de 50 mil jogos cadastrados, 2.500 fichas. Tudo da história do futebol de Goiás. Um grande abraço e até o próximo final de semana. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento Tintas Colatex, pintando com arte. E Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Atenção, preparou, correu e chutou.